Então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Diferente da aula passada, que a gente estava aprendendo uma ferramenta, tá? Hoje a aula vai ser realmente com foco e com base em outras ferramentas, tá? Que o Google ele tem para nos oferecer. Principalmente porque agora a gente está na era onde todo mundo está conectado online e aonde todo mundo tem que ter esse acesso, tem que ter portabilidade, tem que ter uma válvula de escape para saber como é que conversa e com grupos maiores, para saber como é a melhor forma, tá, de propagar uma informação. Então, por que eu coloquei essas informações para vocês? Porque vocês irão entender perfeitamente que a partir do dia que começou, tá, a quarentena e até os outros dias em diante daqui para frente, porque realmente a gente vai tentar voltar à nossa rotina, mas não vai ser nada como era antes, tá? Realmente o mundo deu aí uma modificada e a tecnologia, ela não vai nos ajudar nessa nova, entre aspas, vida que a gente vai começar, né? O pós-corona. Então, entendam o seguinte: a partir do momento que você sabe que tem conexões, você sabe que tem oportunidades. Por quê? Todo mundo está escutando falar hoje do trabalho home office, tá? Mas, na realidade, muita gente ainda não sabe nem o que é. Ou então nem sabe o intuito, nem sabe a importância de como é que é, tá? Então, vou começar com vocês com uma ferramenta bem simples, que eu creio que todo mundo já deve ter até então praticado, que no caso é o Google Tradutor, tá? Mas eu não quero colocar o foco em vocês, traduzir, porque até então é muito simples e vocês já sabem até utilizar. O foco principal do Google Tradutor que eu quero passar para vocês é o seguinte: ele detecta tudo quanto é tipo de língua, tá? Então, saiba desta pequena curiosidade. Muita gente acha assim, vou traduzir uma música para o inglês. Mas você tem que ter noção que existe duas formas de inglês, o inglês britânico e o inglês americano. E dentre esses inglês existe siglas, existe palavrões, existe palavras inventadas do mesmo jeito que o nosso aqui no português. Então, não se confie 100%, tá, na tradução. Não se confie. Até porque a tradução você tem que saber ao pé da letra qual é o que é que ele está querendo de mensagem para repassar para vocês, certo? Mas outra coisa bem interessante que eu quero passar para vocês do Google Tradutor, no caso, seria esta informaçãozinha aqui bem massa que você vai ter acesso agora, principalmente em cima dos pacotes de escritórios que é do Google, tá? Deixa eu dar só abrir aqui. Ó, prestem atenção. Vocês já conhecem, tá? O Google Docs ou Google Documentos. Eu vou mostrar para vocês como a nuvem funciona, tá? É um sincronizado com o outro. O que é que significa essa palavra sincronizado? É um conectada com o outro. É como se fosse um espelhamento, tá? Exemplo, eu tenho informações no meu celular que eu posso ter as mesmas informações em intermédio de um computador, ou seja, eles estão sincronizados. Prestem atenção. Quando eu venho bem aqui em ferramentas, bem aqui, ó, tem dizendo assim, ó, digitação por voz, tá? Quando você clica nessa digitação por voz, olha que massa. Automaticamente, ele vai me mostrar, deixa ele abrir, todas as línguas do mundo inteiro, ou seja, presta atenção tanto de inglês que existe, ó, inglês da Austrália, inglês do Canadá, inglês da Gana, inglês da Índia. O que é que eu quero falar para vocês, tá? Que esta ferramentazinha tão simples, né, que a gente acha, é uma ferramenta tão bestinha, entre aspas, você mal sabe da importância dela, tá? Ela está integrada junto com o Google Documentos, aonde você tem a praticidade também de fazer, no caso, uma tradução e a praticidade melhor ainda. Hoje em dia você sabe que toda tecnologia você não precisa mais nem digitar, tudo é por comando de voz. Ou seja, o Google Documentos eu apresento para vocês a forma mais ainda evoluída dele, tá? A forma mais tecnológica. Ele consegue sim se conectar em comando de voz
e principalmente ele consegue obedecer qual tipo de língua, tá, que você quer e que você deseja. Professora, como é que funciona? Você vai lá em ferramentas, digitação por voz, você precisa ter no mínimo um microfone, tá? Ou então um headset, que é justamente aqueles fonezinhos junto com o áudio, ou então pelo menos o seu fone normal do seu celular, que já dá certo, tá? Para você clicar e já sair falando. E principalmente alteração, ó, da parte de línguas, tá? Se tratando mundialmente isso. Então, é importantíssimo você saber que não é 100% confiável quando você quer fazer só uma simples tradução. Exemplo, eu sei que é a tradução dessa música, então vou copiar e colar e jogar lá no Google Tradutor. Entenda que todas as línguas mundiais, elas têm suas gírias, elas têm seus palavrões, né, que é palavras de baixo calão, ela tem palavras inventadas, e tudo isso dificulta, tá, na tradução oficial. Passando mais adiante, uma ferramenta que ela está bastante utilizada, principalmente nesse trabalho de home office, se no caso é você estar trabalhando dentro de casa, porém, você vai ter que obedecer toda a metodologia da empresa, tá? Carga horária, se for possível vestimenta, todo dentro daquelas horas que você foi contratado. Então, esse home office, tá? O Google, antes disso, ó, bem antes disso, lá nos Estados Unidos, ele já tem esse costume de trabalhar em home office, tá? O que é porque realmente aconteceu um surto onde todo mundo teve que se impor rápido para poder fazer essa forma de trabalho. Mas trabalhando de forma de home office significa que eu tenho que ter, primeiro de tudo, aberturas e acessos. Eu tenho que ser inteligente o suficiente para me saber que existe vários tipos de ferramentas, tá? O próprio Google oferece para a gente, e de uma maneira gratuitamente, tá, uma ferramenta chamada Hangout. O que é que seria esse Hangout, tá? É aonde você tem é como se fosse um WhatsApp, tá? Para você entender. É onde você pode formar grupos, você pode falar de forma privativa, é tudo intermédio do seu e-mail, tá? Você tem videochamadas, você tem fotos, e ele é mais conhecido de forma empresarial, tá? Dentro literalmente das empresas. Por quê? Porque as empresas ainda com problemas decorrentes do próprio WhatsApp, tá? Que a galera realmente sem noção e acabava deixando de trabalhar para ficar batendo papo, proibiram, tá? Muitas empresas de você estar com o seu celular. E isso ainda acontece, tá? Não se iludam pensando que você vai começar a trabalhar e o seu celularzinho, ó, você vai ficar 24 horas aqui, ó, pá, 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 que não vai ser isso, tá? As empresas, ela têm toda a autonomia de fiscar, né, de pegar o seu celularzinho, tá? E só lhe devolver quando você for para a hora do almoço ou para casa. Então, o que foi que aconteceu? O Google, ele chegou justamente para mostrar para as empresas que tem outros tipos de ferramenta que consegue fazer a mesma coisa que o WhatsApp, ou seja, o Hangout, tá? É onde você se conecta da mesma forma. A diferença é só que você precisa do e-mail, ou seja, se você tem um e-mail para ver seus e-mails, sua caixa de e-mail, você pode ver absolutamente tudo, tá? Hoje em dia, o Google, como eu sempre falo, ele dominou praticamente o mundo. Ele tem acesso a tudo. Ele é sincronizado, ele trabalha com todas as empresas que vocês conhecem, tá? Então, a melhor maneira realmente de eu me conectar bem mais rápido, bem mais prático, se tratando da parte empresarial também, é pelo Hangout, tá? Para a gente passar mais adiante também, outra ferramenta muito massa, tá? Ele é muito massa mesmo, essa ferramenta. Ele é chamado de Keep. O que é que significa, tá? Esse Keep? Antigamente, até então no colégio de vocês, vocês vão saber disso. Todo colégio tem um quadro onde a galerinha gosta de grudar os informativos, tá? Aquele quadro ali, se a gente for pegar o pé da letra, é chamado de Kanban, tá? Que é um quadro de informativos. O Google, tá? 100% esperto, o que foi que ele fez? Ele atualizou o Kanban e ele jogou para a gente, tá? De uma forma virtual, que ele chamou de Keep.
Para quem não conhece, o Keep, no caso, é notinhas, tá? É como se fosse papelzinho pequenininho, que chama até de post-it, papelzinhos pequenos, aonde você faz toda a sua programação. Vou mostrar para vocês. Como é que você consegue se conectar no Keep, tá? Você vai lá no Google, abre a abazinha do Google, vai lá no menu do Google, que no caso são o Google Apps, você vai procurar o chamado Keep. E vai abrir para vocês o Keep, tá? E aqui, no caso, galera, conheça esse ambiente que é muito massa, tá? Esse ambiente Keep, no caso, ele vem já com uma atualização que você pode colocar o tema dele para ficar escuro, tá? Porque esse tema é o tema que está acontecendo na maioria dos celulares da gente hoje em dia. É só mais uma forma de chamar a atenção, tá? Vamos lá, a explicativa do Keep. Por que, que o Keep tem suas vantagens? Porque ele funciona como lembrete, porque você pode, tá, deixar programado as horas para lembrar você sobre alguma coisa que vai acontecer, e são notas rápidas e práticas, aonde você, no instante, consegue colocar um título, um tópico e ter um objetivo e um foco com ele. Bora lá. Difícil assim, ó. Criar uma nota, você clica dentro e já vem um título. Professor, eu vou falar sobre home office, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, home. Aqui já está o título, tá? Logo aqui embaixo, o que é, no caso, um home office? Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas sobre o que eu quero fazer no Keep, tá? Então, eu vou atrás de saber o que é o home office, para que serve o home office. Vou colocar também forma de organização, como é uma estrutura, né? Como é que eu faço para trabalhar dessa forma? Então, estrutura. E assim, galerinha, ó, eu vou colocando tudo quanto é tipo de informação. Ele tem uma praticidade onde você pode alterar a cor, até porque cada lembrete, tá? Você se refere a com uma cor diferente que ajuda nessa parte de memória, tá? Também. Esse colaborador que eu estou apontando para vocês, vocês podem colocar, no caso, uma pessoa que está trabalhando junto com você. Então, exemplo, eu tenho a minha equipe. Eu estou montando aqui notas, tá, de organização, porque eu quero repassar para eles a minha ideia. Então, eu venho, crio as minhas notas, depois venho aqui em colaborador, digito um e-mail, coloco para salvar. E imediatamente a pessoinha que está trabalhando junto comigo também sabe dessa mesma informação. Lembrar-me, trabalha de acordo com o calendário e com a agenda. Uma coisa muito massa que o Keep faz, ele trabalha sincronizado. Mais uma vez, o que é sincronizado, tá? A mesma forma como eu coloquei o meu e-mail no meu celular, tá? Para sempre ficar as minhas informações salvas, eu posso jogar esse mesmo meu e-mail aqui para o Google, tá? Professora, como é que eu faço isso? É só eu acessar. Automaticamente ele está sincronizado. Então, tudo que eu tenho no meu celular, se eu tenho algo, se eu tenho um compromisso, eu posso agendar no Keep, que o Keep automaticamente vai funcionar assim no meu celular. Professora, como é que funciona essa proeza? É só você fazer o download, vai lá no seu Play Store e você baixa o Keep e automaticamente ele já está sincronizado com o seu celular. Então, você pode programar ele, colocando informativos de data, hora, que serve aquele lembrete, tá? Outra coisa bem massa é porque ele fica salvo em nuvem. Professor, foi o que você fez? Só fiz clicar aqui ó, no espaço em branco e automaticamente ele ficou salvo. Tá? Então, todas essas vantagens que o Keep tem, ele chegou realmente para ajudar também nessa parte de home office. Por quê? Você trabalhando em casa, tá? Você tem uma dificuldade começando por horários, tá? Por mais que você saiba que é para estar conectado, mas você tem aquele chamado preguiça para isso.
Outra coisa, quando você trabalha também de forma de home office, você sabe que tem várias coisas que você precisa saber, ou tem várias coisas que você precisa fazer. Ah, eu preciso ter reunião, eu preciso montar uma planilha, eu preciso informar o que foi que eu conversei com o coordenador. Opa, tá errado isso aqui. Como? Ei, calma, tá errado isso aqui. No teu quarto, tu botou... E todas essas informações, galera, todas essas informações fica muito cheia a cabeça, tá? Não se confie, não cometam esse erro. Quando vocês começarem a trabalhar, se vocês acharem que consegue decorar tudo, porque não se decora, tá? Cada vez mais que você vai fazendo uma atividade, cada vez mais aquela atividade que você esqueceu de deixar lá anotada, vai acabar caindo ali no espaço e você não vai lembrar. Então, qual é a dica que eu dou? O Google ele chegou realmente para fazer a diferença, tá? A diferença em relação a pacote de escritórios, como vocês estão vendo, que é tudo em nuvem, e as ferramentas, tá? Que ele está cada vez mais trazendo otimizada. O Google ele trabalha de uma maneira massa. Qual é? Otimização e simplicidade e simplificação. O que é que significa essa parte de simplificação, tá? Você precisa saber que existe uma ferramenta, que aquela ferramenta é simples e fácil de mexer. Como assim? Exemplo, você acabou de baixar em um aplicativo de Photoshop, né? Você quer aí colocar, ficar com um braço maior, ficar mais bem feitinha, ajeitar ali o rosto. Você só conseguiu mexer nesse aplicativo porque esse aplicativo foi fácil, ou seja, simplificado. Ele é super prático, tá? Então, a partir do momento que você consegue mexer numa ferramenta, é porque essa ferramenta ela trouxe para você justamente isso, essa praticidade. Ou seja, o Google ele trabalha justamente com esses tipos de ferramenta. Eu tenho que ter 100% de praticidade, tá? Por quê? Cada vez que eu tenho a praticidade desta ferramenta, cada vez mais a ferramenta vai ser interessante para mim. Vai ser interessante para mim poder divulgar ela para outras pessoas. Beleza? O que é que vocês irão fazer na atividade de vocês? Ó, você vai criar nota, tá? Ou seja, mais uma vez, o que é a nota que eu sempre falo? É esses quadradinhos que eu acabei de mostrar para você, ó. Aqui no meu exemplo, eu criei uma nota. Então, eu posso vir aqui, ó, coloco o título de novo, home office. Aí, bem aqui, o que é? E aqui já começa a digitar, ó, trabalhando em casa. Ou seja, alterei aqui a cor, minha segunda nota. E assim sucessivamente, você vai fazendo. Detalhe, se você está falando do mesmo conteúdo, então nada melhor do que você colocar a mesma cor, tá? A partir do momento que você muda o conteúdo, é que você muda a cor para você não se perder, tá bom? Então, voltando lá para o nosso slide, qual é a atividade que você vai fazer, tá? Você vai criar notas, obviamente a ferramenta do Google, e você vai informar o objetivo, né, do que você está fazendo. Preste atenção. Você vai elaborar 15 notas. Gente, é rápido e é prático demais, tá? Você vai elaborar 15 notas com o tema home office. Então, cada nota sua vai ter que ter uma informação diferenciada. Exemplo, home office, o que você vai falar do home office? Depois, home office e organização, como eu coloquei aqui embaixo. Home office planejamento, home office estrutura. O que é um home office? Carga horária. Como é a forma que eu posso trabalhar? Pode ser autônomo, pode ser CLT. Você vai fazer uma breve pesquisa rápido para você saber o que é home office e depois você vai vir e vai fazer todas essas notinhas, tá? Todas. Galera, vocês entenderam? E aí, professor, Diga. assim, o primeiro bilhete a gente coloca isso aí, home office, né, parece. Isso. E uma pergunta, tipo, o que é?
Aí pronto, só esse daí ou eu coloco tudo? Não, você já pode No... colocar tudo, tá? Você já pode começar assim, home office, o que é, no caso, e já continuar já explicando o que é. Terminou a primeira nota, aí você pula para a segunda nota. Home Ah, office, aí eu aí você explico o que pode... é, né? Como? Eu tenho que explicar o que é, né, cada um. Isso é bem breve, tá? Até porque toda nota, ela se baseia assim, em título e tópicos. Nada daqueles textos muito exagerados. É título e tópicos, no máximo subtópicos. Ou seja, para você realmente, assim, quando bater o olho, você lê e você já saber o que é que você já está fazendo, tá? Tá bom. Mais perguntas? Dá para fazer no celular? Ah, sim. Com certeza. Todos esses aplicativos, tá, que eu passo para vocês, eles estão em nuvem. Ou seja, ele é justamente pensado para você fazer em qualquer ambiente, computador, notebook, tablet, celular. Tia Carol? Ah, tia Carol. Oi. E aí, tia, como é que vai sair do começo? Que eu nem peguei. Entrei agora. Pronto, ó, você vai baixar no seu celular, tá, um aplicativo chamado Keep. Ele é do Google, tá? Vai lá no Play Store e você consegue baixar ele. Como é que se escreve Keep, tá? Caramba. E-S-T. Aonde você vai criar notas, tá? Notas de organização com o tema home office. Na primeira nota, você vai colocar home office no título e lá na descriçãozinha você vai colocar o que é. Aí no segundo, aí você vai informar sobre como é a organização. Aí terceira nota, planejamento e assim, até você criar 15 notas com a mesma Carol, Oi. quem tá no computador faz, tipo, pelo Drive, é? Bem simples, tá? É mais rápido ainda. Você vai lá no Googlezinho, ó, preste atenção como é que eu vou fazer, ó. No Google, você coloca Google, que é na página dele. Bem aqui, ó, vai aparecer para você o menu, tá? O Google. Todos os aplicativos, e tá bem aqui, ó. Uhum. Galera, essa atividade também está no Google Sala de Aulas, tá? Então, vai lá, abre o Google Sala de Aulas para vocês lerem bem direitinho, ver o slide que a gente acabou de comentar, tá bom? Eu vou ver aqui se eu entendi, que eu peguei agora, entrei agora, né, tia? Qualquer coisinha, tu manda uma mensagem para mim aqui no Zap que eu te passo todas as informações. Tá certo, deixa eu olhar aqui. Tá bom. Já pode começar, já? Já pode começar, tá? Atividade. Aí, tia, para entrar Eu no vou Google sair Sala de da Aula. sala, viu? Para sair o quê? Eu vou sair da reunião. Beleza, para poder começar a atividade, né? É. Show de bola. Ei, para entrar na plataforma de Web1 tem que colocar o código, é, tia? Isso, o código eu liberei lá no nosso grupo, tá? É participar de nova turma, é? Isso. Beleza, vou entrar aqui. Galera, eu vou sair dessa sala para poder já gravar essa aula e poder colocar no YouTube. Vou disponibilizar o link lá no grupo para poder vocês entrarem na nossa nova sala, tá?